Bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de comédia e fantasia chamado Os Viajantes do Tempo. Alerta de spoilers a seguir. Na Inglaterra do século XII, o conde de Warwick está com raiva porque a princesa vai se casar com outra pessoa. Então ele paga uma bruxa para matar seu noivo para que ele possa se casar com ela no lugar dele. Esse noivo é o conde Tybalt Malfait, que agora viaja ao castelo do rei junto com sua família e seu criado André Le Patet, sempre parando quando vem alguém precisando de ajuda, porque ele é um nobre cavaleiro que continua com as regras de sua família. Coragem é mais do que um dever. Coragem é a sua missão de vida. Assim que chegam ao castelo, ele se encontra com a princesa Rosalinde, que lhe dá um medalhão com uma mecha de cabelo para que ele saiba que seu amor será sempre verdadeiro. Mais tarde, a bruxa coloca uma poção especial na taça da princesa, que a fará pensar que Tybalt é um monstro e a fará matá-lo. Quando chega a hora do brinde, Rosalinde e Tybalt trocam taças para seguir uma antiga tradição do casamento. Então Tybalt é quem acaba vendo todos como monstros. Então ele soca a rainha e apunhala Rosalinde com sua espada. Depois é levado para seu quarto e trancado para esperar sua sentença de morte. Algumas horas depois, André aparece com um feiticeiro, fingindo ser padre, e os guardas o deixam entrar para os últimos rituais. Enquanto André rouba alguns objetos de valor do quarto, o mago explica que não pode trazer Rosalinde de volta à vida, mas pode mandar Tybalt de volta no tempo para evitar sua morte. Ele faz uma poção para ela que Tybalt faz André saborear primeiro, só por precaução, e quando ele vê que é seguro, ele a bebe também. O feiticeiro começa então a recitar um encantamento que envia os dois homens para uma viagem no tempo, mas é só depois que ambos desaparecem que ele percebe que esqueceu de adicionar um ingrediente à poção. Tybalt e André acordam na mesma sala, exceto que dessa vez é uma exposição em um museu no século XXI. Logo eles estão aterrorizando todo o museu com sua confusão. A espada de Tybalt faz com que todos fugissem deles. Há uma família no elevador para a qual eles tentam fazer perguntas, mas a família sai quando eles entram e os envia para o estacionamento. Depois de gritar de medo do elevador, eles chegam à conclusão de que abriram as portas do inferno e os carros são dragões. Então, quando alguém vem em sua direção, eles atacam e destroem, ignorando o motorista, que acaba fugindo com medo também. Depois, eles voltam a entrar no museu e encontram a recriação de uma igreja medieval, de modo que se ajoelham para rezar pela salvação, até que os guardas finalmente os encontram e os prendem. Seus pertences são levados para Julia Malfait, a chefe do departamento de artes medievais, que se parece com Rosalinde porque é sua descendente. Ela está chocada ao ver que esses objetos não foram roubados das exposições, eles são verdadeiros, e ainda mais surpreendente para ela é ver que o anel de Tybalt tem o brasão de sua família. Por causa disso, ela pede para conhecer esses homens, que imediatamente pensam que ela é Rosalinde e a tratam como tal. André começa a beijar seus pés, e Tybalt tenta beijar seus lábios. Então os guardas os puxam para trás, e quando Tybalt tenta se defender, ele exclama: "Coragem é a nossa missão", o que chama a atenção de Julia. Esse é o lema de sua família, o que a faz pensar que este homem é um primo francês dela, que se perdeu no mar. Como nunca encontraram o corpo, eles pensaram que ele estava morto e ela herdou seus bens. Enquanto ela explica isso aos guardas e ao diretor do museu, Tybalt encontra alguns cartazes de história e um calendário nas paredes do escritório que finalmente o faz entender que ele está no futuro. Incerta de como proceder, Julia chama seu noivo, Hunter, que gosta de chamá-la de Coelhinha. Ele finge se preocupar com o bem-estar dela e com o que ela está passando agora, mas na verdade ele está preocupado que agora que Tybalt está de volta, eles não possam mais vender a propriedade. Hunter só está com Julia por causa do dinheiro dela, e seu verdadeiro amor é uma mulher chamada Amber. Julia e Hunter concordam em dar a Tybalt e André um quarto em sua casa, até que eles descubram as coisas, o que se revela difícil, porque assim que saem do museu, Tybalt e André se assustam e se deixam dominar por todas as luzes e barulhos. Enquanto isso, no passado, os guardas estão tentando arrombar a porta do quarto de Tybalt. O feiticeiro é mais rápido do que eles e consegue terminar e beber uma nova poção para também viajar para o futuro, antes que eles possam levá-lo. De volta ao futuro, Julia conseguiu que os homens saíssem do museu, e juntos eles vão encontrar Hunter em seu carro. Julia deve convencer Tybalt de que André não pode correr atrás do carro como um camponês, ele deve ir com eles lá dentro. Embora Hunter dirija a uma velocidade razoável, a experiência do carro ainda é demais para estes homens medievais, que acabam ficando muito tontos
e André até vomita na mala de Hunter. Quando eles chegam à casa de Julia, André não consegue deixar de notar a jardineira do vizinho, a bela Angelique, que está muito curiosa sobre a chegada deles. Dentro de casa, Tybalt tenta convencer Julia de que ele veio do passado e que precisa encontrar um feiticeiro para voltar, enquanto André faz uma bagunça na cozinha, tocando toda a parte eletrônica e até mesmo comendo a comida do cachorro. Pensando que eles podem ter amnésia, Julia brinca por enquanto e promete que vai ajudá-los a encontrar um feiticeiro, mas por enquanto eles precisam de um banho. Depois de deixá-los no banheiro, Julia e Hunter discutem sobre os homens, porque Hunter os acha loucos e talvez até mentirosos que estão tentando conseguir dinheiro. Julia jura que é seu nobre primo, embora ela se preocupe com o fato de que eles irão a um restaurante muito chique essa noite. Enquanto isso, Tybalt e André acreditam que o banheiro é uma fonte e começam a lavar o rosto lá. Julia os encontra e os leva para o banheiro principal, onde ela explica o banho para eles, para que não haja mais confusão. Mas assim que ela sai, os homens começam a despejar todos os produtos que encontram na banheira. André come a pasta de dentes e tenta beber de um enorme e caro frasco de perfume. Depois de terminar, Tybalt força André a tomar banho também. Depois vai para outra sala para dar uma olhada em sua árvore genealógica. Naquele momento, Amber liga para casa e André pega o telefone ao mesmo tempo em que Hunter grita, dizendo a Amber palavras obscenas. Então ele joga o telefone no banheiro. Então agora que não está mais ouvindo a conversa deles, Hunter diz a Amber que é perigoso falar agora. Então ele vai ligar para ela mais tarde. Alguns momentos depois, os quatro chegam a um dos restaurantes mais chiques da cidade, onde ficam todos de olho neles, por causa dos modos de Tybalt. Há também a questão de André comer o que quer que seu mestre lhe jogue no chão, o que está praticamente criando uma cena. Um garçom os faz aceitar André na mesa, e Tybalt só cede quando Julia lhe pede. André está feliz por estar à mesa, mas continua a roubar coisas das bandejas, enquanto mostra suas maneiras horríveis até que Hunter o detém. Depois de arrotar e peidar, ele anuncia que quer fazer xixi. Então Tybalt lhe diz para fazer isso lá fora. Hunter menciona o fato de que Julia obteve o controle da propriedade, mas isso não incomoda Tybalt, que acha que tudo que ele tem também é dela, porque ela é uma Malfette. Isso agrada a Hunter, que lhe diz que o castelo está em mau estado. Então ele decidiu que eles vão vendê-lo e a terra, mas Tybalt diz que ninguém pode falar sobre o Malfette e pergunta a Julia o que ela quer. Julia, ao perceber que Hunter tem tomado decisões por ela, diz que gostaria de pensar sobre isso. Enquanto isso, André pensa que precisará de uma tocha para fazer xixi lá fora e evitar os lobos. Então ele arranca várias lâmpadas das paredes até ser repreendido por um garçom. De alguma forma ele consegue encontrar o banheiro e pensa que os urinóis são fontes. Ele também pega uma pastilha de cloro e dá uma mordida nele. Depois ele rouba um guarda-chuva de uma bancada e um frango da cozinha. E depois de apunhalar o frango com o guarda-chuva, ele o leva para a lareira para assá-lo. Os garçons rapidamente o repreendem e o levam de volta para sua mesa, onde dizem ao Hunter que ele terá que pagar por todos os danos que André causou. Ao sair, André compartilha pedaços de pastilha de cloro e todos agarram um, pensando que são pastilhas de menta. Julia e Tybalt rapidamente cospem as deles, mas Hunter gosta e até pega outra. Quando chegam em casa, Tybalt e André destroem uma televisão, pensando que as pessoas estão presos dentro. Julia agora começa a se perguntar se Hunter está certo e estes caras são loucos. Nessa mesma noite, o feiticeiro aparece no museu e na manhã seguinte, Tybalt acorda Julia extremamente cedo para que eles possam começar sua busca pelo feiticeiro. André sai para tomar ar fresco e vê Angelique sendo maltratada pelo vizinho, que a contratou. Então ele vai lá e o ameaça com sua faca, exigindo que ele peça desculpas à senhora e beije seus pés. Tybalt e Julia os encontram bem a tempo de impedir que as coisas piorem, e Tybalt pensa que o homem é o nobre por causa dos escudos em sua gravata. O vizinho acha tudo isso muito estranho e foge, mas André ainda precisa de um castigo. E como Julia não o deixa enforcá-lo, Tybalt o deixa trabalhando para Angelique durante o dia enquanto ele está fora. Enquanto conversam, Angelique descobre as condições horríveis em que André está e lhe diz para não se preocupar, pois a escravidão é ilegal nos Estados Unidos. André lhe mostra o tesouro que ele havia roubado do quarto medieval de Tybalt, e isso lhe dá uma ideia. Enquanto isso, Julia e Tybalt vão para a cidade. Ela até preparou um adesivo especial com seu número, que ele cola ao peito de Tybalt caso ele se perca. Quando um ladrão pega sua bolsa, Tybalt o pega e o joga em cima de um carro para cortar sua mão por roubo, mas Julia o detém. Enquanto ela distrai a multidão que se formou em torno deles, Tybalt vê uma mulher andar usando uma roupa semelhante ao de uma bruxa e a segue, perdendo Julia no processo. A mulher diz a Tybalt que ela não é uma bruxa, então ele continua sua busca pela cidade até encontrar um bar decorado como uma velha taberna. Quando ele entra nele e se apresenta, as pessoas riem e não levam a sério. Um homem até o provoca com um taco de bilhar. Tybalt corta-o facilmente em dois com sua espada, mas como ele
está com sede, ao invés de matá-lo, ele compra uma bebida para si e para todos no bar. Enquanto isso, o feiticeiro tem estado ocupado. Ele adquiriu algumas roupas novas e uma mala, além de um monte de jogos de uma loja de brinquedos, que ele leva consigo para seu quarto de hotel. Julia é chamada ao museu, onde é informada sobre a súbita aparição de outro homem. E enquanto olha em volta, ela encontra um colar que não estava lá antes. Ele tem uma mensagem escondida do feiticeiro, dizendo onde ele está hospedado. Hunter também está ocupado. Ele contratou um investigador particular e agora está lhe dando um frasco vazio de perfume com as impressões de Tybalt para que ele possa descobrir se ele é ou não o verdadeiro primo de Julia. Nesse momento, Julia liga para ele para lhe dizer que perdeu Tybalt, mas ela desliga rapidamente quando recebe uma ligação em seu outro telefone. São as pessoas do bar que encontraram seu adesivo e estão lhe dizendo para buscá-lo. Quando ela chega ao bar, eles querem que ela beba e cante com eles, mas assim que ela menciona o feiticeiro, Tybalt muda de ideia e se apressa para ir. Julia lhe diz que depois de ver o museu, ela começou a acreditar na história dele. Juntos, eles vão para o hotel e se encontram com o feiticeiro, que lhes promete que a nova poção será terminada essa noite. Entretanto, depois que eles saem, o feiticeiro testa a mistura que ele tem atualmente e faz explodir o quarto. As únicas partes que restam dele são suas botas e seu chapéu. Enquanto isso, Angelique está ensinando André como viver uma vida livre. Ela os leva ao centro da cidade e depois de vender um rubi da caixa do tesouro roubado, eles vão às compras e fazem passeios turísticos. Depois de comprar roupas novas e boa comida, Angelique o convence de que ele pode ter mais do que o seu mestre lhe permite. Em outra parte da cidade, Tybalt e Julia estão tendo uma refeição em um jantar. Ela diz que promete cuidar bem dele enquanto ele estiver nessa era confusa. Então ele a chama de coração de leão, por ser uma mulher corajosa. Ela não concorda com isso, pois pensa que é uma coelhinha indefesa. Então Tybalt a leva para fora e a ensina a usar sua espada em uma pilha de lixo. No início, ela está nervosa e hesitante, mas logo ela se apodera da espada e ganha mais confiança em si mesma. Em um restaurante mais sofisticado, Hunter e Amber também estão jantando, enquanto Amber reclama de ter que esconder seu relacionamento. Eles decidem se distrair indo dançar e acabam no mesmo bar que Angelique e André, que iniciou uma fila de conga. Quando os casais se chocam, Hunter entra em pânico e lhes diz que Amber é sua irmã, antes de levá-la embora, sem perceber que Amber deixou cair sua bolsa e André a encontrou. Quando eles voltam para casa, Angelique convence André a deixar seu emprego para que eles possam viajar juntos pelo mundo. Mas quando Tybalt chega, André está muito nervoso para falar. Decepcionada, Angelique sai pensando que estava errada a respeito dele. E agora, André está preso sem saber a quem escolher. Enquanto se prepara para dormir, Julia diz a Hunter que Tybalt é um cara muito especial e é por isso que ela decidiu lhe devolver seus bens, o que irrita Hunter. De volta ao hotel, a polícia limpou o quarto destruído e encontrou as partes do corpo do feiticeiro por todo o quarto. Mas quando eles não estão mais por perto, ele canta um feitiço especial e se recompõe. Na manhã seguinte, um investigador particular diz a Hunter que Tybalt não é o primo desaparecido, enquanto o feiticeiro aparece na casa de Julia. Ele prepara os ingredientes para a poção na cozinha, que ela mistura no liquidificador, enquanto Tybalt procura por André, que finalmente toma coragem e lhe diz que não quer voltar. Isso irrita Tybalt, porque André é sua propriedade e não quer deixá-lo ir. Então Julia intervém e lhe diz que seria a coisa mais nobre a fazer. Tybalt aceita porque ele não pode dizer não a ela. Antes de sair para encontrar com Angelique, André dá a bolsa de Amber a Julia, o que imediatamente a faz desconfiar, porque ele não tem uma irmã. Nesse momento, chega Hunter e Tybalt quer matá-lo por ter insultado a honra de Julia, mas ela mesma quer fazer isso. Quando ele acusa Tybalt de ser um criminoso que só quer o seu dinheiro, Julia lhe diz que na verdade é o próprio Hunter que só quer seu dinheiro e rompe com ele tirando seu anel. Ele lhe diz que ela é um coelho que não poderia sobreviver sem ele, mas agora ela tem sua nova confiança. Julia fica com raiva por ele fazê-la se sentir como um coelhinho, quando ela sempre foi uma leoa inteligente e forte. Então ela pega a espada de Tybalt e exclama: "Coragem é o meu lema", enquanto atinge Hunter na virilha, antes de jogá-lo para fora de casa. Agora que a poção está pronta, eles a colocam em uma garrafa e se preparam para ir, porque ela deve ser bebida no mesmo lugar onde chegaram. Entretanto, Hunter já chamou a polícia em Tybalt, então o trio sai pela porta dos fundos e pega um táxi. A polícia começa a persegui-los e o taxista fica irritado, então Julia lhe paga um extra e promete dizer ao juiz que ele era um refém. O taxista aceita e começa a dirigir o mais rápido possível, mas infelizmente é hora do rush e eles ficam presos no trânsito da cidade. Então eles descem e roubam 2 cavalos da polícia, cavalgam pela cidade e até entram no trem, antes de finalmente chegarem ao seu destino sem serem pegos. Eles correm para a exposição medieval e antes de partir, Tybalt diz a Julia que está orgulhoso dela e lhe presenteia com os cabelos de sua bisavó. Em troca, Julia lhe dá uma fivela de cabelo para presentear a princesa,
casa. Quando a polícia chega, já é tarde demais. Tybalt e o feiticeiro beberam a poção e voltaram para sua própria era. O banquete foi congelado no tempo, por isso Tybalt a põe em marcha novamente, beijando a princesa. Quando chega a hora do brinde, ele oferece sua taça ao conde como sinal de paz, mas o conde foge e salta da janela para não ser pego. Mais tarde, enquanto Tybalt e Rosalind dão um passeio juntos, ele dá a ela o presente do futuro e eles se beijam. De volta ao presente, Hunter encontra o liquidificador que o feiticeiro usou e pensa que é apenas um milkshake. Ele bebe o que resta da poção e lê um encantamento pensando que é apenas um bilhete que alguém deixou. De repente, ele também aparece no passado e um guarda local o pega, dizendo que ele será um grande servo, enquanto os camponeses encontram seu celular e se assustam com ele. Alguns dias depois, Julia vai para a fazenda Malfette, pronta para cuidar de tudo. Lá, ela conhece o advogado que está cuidando da herança. Ele é muito bonito e sabe tudo sobre a história de sua família. Então os dois se dão bem imediatamente. Enquanto isso, André e Angelique estão na estrada, em um carro novo, no caminho, para se divertirem muito em Las Vegas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.